Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-me Deus, o Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa decisão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Santos anjos do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Santo anjo do Senhor, zeloso guardador, quem estiver assistindo esse vídeo, que eu confio a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Saudamos o sexto coro dos anjos, pela intercessão de São Miguel dos Celestes, dos principados, pedindo ao Senhor que nos dê o espírito de uma verdadeira e sincera obediência a Ele. Que com Maria cuidemos zelosamente do nosso livro de prestação de contas e assim possamos desfrutar bem do tempo de nossa peregrinação. Amém. Santo, 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 Senhor, Deus dos exércitos, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Coro dos principados, dos santos principados, coro celestes principados, os santos anjos da riqueza do poder. Esses santos anjos, eles se colocam de dois modos. Um designado por Deus, a partir diferente de países, de organizações, de empresas, de cidades, de estados, para defender e fazer com que essas organizações efetivamente colaborem no plano de salvação de Deus. Outro modo que elas se colocam, o coro em si, uma observação sobre os anjos designados, né, como protetores de países e principalmente países, mas cidades e organizações, é que eles têm um papel de principado, mas assim como os anjos da guarda não precisam ser do nome coro dos anjos necessariamente, esses santos anjos não precisam ser necessariamente principados. Em sua maioria são, mas não precisam ser necessariamente. Eles podem ser designados por uma vontade específica de Deus, algum anjo de outro coro, para cumprir um papel desse tipo. Mas ele estaria exercendo um papel de principado para aquela nação, para aquela cidade. E também esse coro dos santos anjos, eles intervêm sobre as realidades, né? A realidade do poder e de riqueza, principalmente sobre as lideranças das realidades. Quando essas lideranças dão abertura a Deus, elas recebem especificamente orientação, apoio, instrução de santos principados, para que elas cumprem melhor seus desígnios para boa vivência no contexto das realidades materiais de poder e riqueza, né? E quando, já abrindo um outro tema relevante dessa exposição, né? Quando essas pessoas elas não aderem necessariamente a Deus ou até se colocam numa posição contrária a Deus, e aí você tem principados caídos, sim, porque o sexto coro dos anjos tem os caídos também, conforme a batalha descrita por João no Apocalipse, São João com o Apocalipse. Aquele 1/3 dos anjos que caiu, né? Uma quantidade relevante é do coro dos principados. Então aquelas pessoas que estão em posições de poder, autoridade, riqueza, que são pessoas que, contrárias a Deus, consciente ou inconscientemente, elas têm principados caídos junto a ela. E do mesmo modo, as organizações, países, nações, estados, cidades, elas também têm os seus principados opressores, né? Que estão agindo para perturbar os planos de salvação de Deus. E uma coisa interessante é que como esse mundo já é sob o império do maligno, né? Como revelado por Deus e lá após as tentações do deserto, uma das tentações do deserto, a última foi justamente com essa revelação, né, de Jesus. Então você tem uma quantidade significativa de principados opressores caídos, seja sob lideranças
econômicas, políticas, de poder, de riqueza, seja sobre estruturas de poder, nações, estados, organizações, empresas, que funcionam tanto para prejudicar esses países, organizações, cidades, empresas, quanto para usá-las como instrumentos de opressão. Então, se você pensar aí, eu não preciso relatar, mas grandes lideranças políticas do passado que cometeram grandes atrocidades, necessariamente elas tinham um principado caído junto a ela. Do mesmo modo, as estruturas empresariais e organizações opressoras, organizações multinacionais, supranacionais, organizações que militam aí sobre regras opressivas, elas têm principados opressores. Então, e aí agora o coro dos santos principados, eles atuam justamente confrontando, combatendo esses principados opressores. É um papel deles aí para trazer liberdade, trazer riqueza, trazer dignidade, plenitude de vida para os filhos de Deus, né? E aí também, pensando num contexto mais pontual, você, na sua vida, né, todos precisamos vivemos no contexto de uma realidade de leis, de Estado, e também precisamos de recursos financeiros para a nossa vida, subsistência, alimentação, saúde, dignidade de vida. E estamos sob os auspícios desses principados opressores, no que nos prejudicam, né? A carestia, a inflação, os juros, os cavaleiros do Apocalipse, né? 2 deles estão diretamente relacionados com os principados opressores, que são principados caídos, né? Que são a fome e a carestia. Essas 2 coisas, né, que está relatado lá, são relacionadas com principados opressores. Então, do ponto de vista amplo, é importante ter essa consciência, orar os santos principados, para que no contexto que a gente vive, no caso do Brasil, do Estado, da cidade, nossa realidade econômica, nossa realidade política, seja favorecido por esses principados, né? No contexto político, os partidos políticos têm principados, né? Que podem ser principados opressores ou eventualmente santos principados, se assim for permitido pelos seus componentes no nível de ação deles. Então, orar aos santos principados para que nos favoreçam e nos dê uma boa condição de vida, uma condição digna de vida. E também no nosso trabalho, no nosso sustento, as organizações onde estamos inseridos trabalhando, sejamos como funcionários, como lideranças, como chefias, como donos, profissionais liberais. Se a gente está em comunhão com Deus, temos santos principados dessas organizações que nos ajudam a ter o nosso sustento e favorecer o sustento de outras famílias, outras pessoas. Dá mais liberdade, dá dignidade. Os santos principados favorecem nesse sentido. E uma coisa muito importante com relação aos principados, né? Como nós agradamos, nos aproximamos dos principados. Primeiro de tudo, como todos os santos anjos, com amor a Deus, devoção a Deus. Isso agrada muito o anjo. Qualquer anjo vai estar mais próximo da gente se a gente tiver um amor sincero, real e profundo, e uma devoção a Deus. Agora, especificamente os santos principados. A obediência a Deus é muito cara aos santos principados. A justiça, ser pessoas justas também. Obediência e justiça são palavras-chave aí para a gente agradar os santos principados e permitir que eles nos favoreçam, né? E essa definição, né, dessas realidades, seja a realidade micro no contexto da vida familiar, empresas, trabalho, seja a realidade macro, países, tudo mais, isso é definido nos ares, né? Você tem a dimensão das batalhas da terra, a dos ares, né? As ações da terra, os santos principados, junto com os potestades e as dominações, eles estão no contexto dos ares. E essas batalhas, como São Paulo fala, né?
Essas batalhas dos ares são os inimigos verdadeiros que causam toda essa dimensão do sofrimento material aqui no caso dos principados. Então é importante o poder, a riqueza verdadeiro, ele é concedido por Deus. E aqueles poderes e riqueza, mesmo injusto, ele é permitido por Deus por algum desígnio dele maior, né? Mas aquele que vive em uma realidade de poder ou riqueza injusta, ele não está sob o auspício dos santos principados e leva ao sofrimento a muitas pessoas, mas também essas almas que estão auferindo e vivenciando poder e riqueza de modo injusto, fora da obediência de Deus, elas no mínimo vão ter sofrimento nessa vida, e é um bom caminho aí para ter um padecimento eterno, né? Então, para nós termos dignidade de vida e eventualmente conquistar espaços de riqueza e de poder, é importante a obediência a Deus, ser pessoas justas e permitir que essa ação se dê em nossa vida, essa consciência. E Nossa Senhora ajuda muito nesse sentido, né? Conscientemente ou não, a pessoa, aqueles que cuidam, que tem um caminho favorecido, santo, com dignidade de vida para si, para sua família, para sua casa, elas são protegidas, Nossa Senhora, na sua caminhada. Mesmo que não seja católico ou cristão, tem um cuidado de Nossa Senhora aí, nessa zelar pela caminhada da vida com os santos principados. Então é isso, esse momento do nosso país, né, tá um momento tão exigente nesse sentido. Então eu diria que as principais opressoras do Brasil e do mundo, mas do Brasil particularmente, que é onde eu estou falando aqui, onde eu vivo, os principais opressores estão muito fortes, tanto do ponto de vista de poder, quanto do ponto de vista econômico, né? Então é muito importante a oração, a intercessão dos santos principados, porque eles têm o poder para enfrentar, combater e vencer esses principais opressores por dois motivos, porque eles estão junto com todos os coros angélicos nessa batalha e são 2/3 que ficaram com Deus. E eles, segundo motivo, é que eles agem com Deus em nome de Deus. Os principais opressores, eles preservam os seus poderes, né? Mas não estão mais em Deus. Então, um único principado, santo principado, ele destrói uma miríade de principados opressores, destrói no sentido das suas ações, das suas opressões e intervenções. Então, junto com Deus, principalmente, a Santíssima Trindade, Nossa Senhora, os santos anjos, nossos santos anjos da guarda, nos unamos aos santos principados para mudar essas realidades da nossa vida particular e da vida da nossa comunidade, do nosso país, conceder de vidas de mais dignidade e liberdade. Esses são os santos principados. Amém. Nós nos confiamos a vós, santos principados, e entregamos toda a nossa posse. Ó digníssimos principados, favorecer a nossa obediência e justiça. Grandes principados, governai nossas almas e nossos corpos. Santo anjo, Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Santos anjos, Senhor, zeloso guardador, todos que assistiram esse vídeo até esse momento, sempre os reis, os guardas, governos, ilumina. Amém. Santo, 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 Senhor Deus, os exércitos e a terra proclamam a vossa glória nas alturas, bendeciosos nas alturas. Santos principados, assistimos com vossos anjos, ajudai-nos em orar por nós. Santo anjo do Brasil, assistimos com vossos anjos, ajudai-nos em orar por nós. Pelo sinal da Santa Cruz de Deus, Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.